Queridos e queridas, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, amigas, quarta-feira, dia 5 de agosto. Como falei domingo à noite, quero pensar com vocês hoje. Você sabe com quem você está falando? Queridos, essa mensagem partiu do cenário que todo mundo viu na televisão, um desembargador, se não me falha a memória, na cidade de Santos, em São Paulo, quando estava sendo abordado por um guarda metropolitano. Ele deu a famosa carteirada e o poder humano, e nós já vimos isso várias vezes, ele falou mais alto, uma deselegância total. Mas não quero falar sobre esse fato, embora esse fato seja repetitivo, e no mundo religioso algumas vezes também acontece, na sua empresa acontece, na sua família acontece, quando algumas pessoas, por conta da sua função, da sua autoridade, quer menosprezar o trabalho de outras pessoas. Não permita que isso aconteça. Você sabe com quem você está falando? Queridos, gostaria de pensar nesse sentido e vou utilizar 3 personagens bíblicos, Samuel, Gideão e Jesus, para que nós não repitamos o que algumas pessoas têm feito, que nós chamamos de carteirada. Você sabe com quem você está falando? Em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, você conhece o texto, quando Deus chama Samuel. Samuel é um jovem, Samuel não tem experiência, e em 1 Samuel 3,10 está lá, Samuel respondendo à voz de Deus, fala que teu servo ouve. Mas até chegar nessa resposta, aconteceram algumas coisas, é sobre isso que eu quero pensar. Primeiro, Deus poderia chegar para Samuel e falar, Samuel, sabe quem é que está falando? Ele é Deus. Mas Deus nos respeita. Deus nos respeita. Deus sabia que tinha um sacerdote, Eli. Deus sabia que tinha um jovem, Samuel. Ele sabia que o tempo de experiência de Samuel necessitava que ele aguardasse o tempo de Samuel. Na igreja, quantas vezes você é experiente e você quer que a pessoa que está começando agora tenha a mesma percepção que você? Estava tão claro isso. Está claro para você que já é experiente, mas para quem está começando não é. E Deus queria mostrar também ao sacerdote Eli, que estava chegando o final do ministério dele, porque Eli, o sacerdote, com certeza percebeu, Deus podia ter falado comigo, e eu falaria com Samuel, mas Deus queria ensinar a Samuel e queria ensinar ao sacerdote, e Eli entende que está no final do seu ministério. Quantas vezes Deus está deixando claro que chegou o tempo, está claro, mas a gente quer, e a gente não quer ouvir a voz de Deus. Deus poderia chegar claramente para o sacerdote Eli, que chegou o fim, acabou.
Poderia chegar para Samuel, quem está falando é Deus. Eu quero isso, isso, isso. Mas ele quer ensinar tanto a Samuel quanto a Eli, e ele faz essa experiência. E durante algumas vezes, Samuel se levanta, vai até o sacerdote, fala. E Deus espera o tempo de Samuel, e Deus espera o tempo do sacerdote Eli. Paciência que os pastores não têm, paciência que você não tem. Deus podia chegar e dizer: ô Samuel, ainda não entendeu o que sou eu? Ô Eli, não entendeu o que sou eu? Não, Deus espera pacientemente. Deus poderia falar: Eli, tanto tempo no ministério, e levou tanto tempo para você perceber que sou eu que estou falando. E chega um determinado momento que Eli percebe que o que está acontecendo ali é de caráter espiritual. E ele fala, ele orienta aquele menino, aquele jovem que está começando. Quando você ouvir a voz, não venha até a mim. Você só responde: fala que teu servo ouve. Ele estava no final do ministério. Ele tinha filhos cheios de problemas. Eli poderia falar com Samuel: se vira, não sou eu que estou te chamando, deve ter, se você está... fala. Não. Mesmo no final do ministério, Eli orienta Samuel. Que coisa positiva, mesmo num ministério cheio de defeitos, cheio de erros, Eli orienta Samuel. E Deus espera o tempo de Samuel. E Samuel vai se tornar juiz, profeta e sacerdote. Eu imagino eu com essas 3 funções nos dias de hoje. Para falar comigo vai ter que marcar horário. Eu me sentiria o tal. Eu falaria, sabe com quem você está falando? Eu sou juiz, eu sou sacerdote, eu sou profeta. Mas se você ler 1 Samuel capítulo 7, verso 8, o povo de Israel vai a esse homem que tem 3 funções lá em cima, de autoridade máxima. E o povo diz: Samuel, ore por nós, ore pelo povo de Israel. E o texto diz: e Samuel intercedia pelo povo a Deus. Samuel, em momento algum, virou para o povo: sabe com quem vocês estão falando? Aprendamos com Samuel. Um homem com 3 funções, mas ele intercedia pelo povo. O segundo personagem que eu quero pensar nessa quarta-feira, dia 5 de agosto, é Gideão. O improvável de Gideão, em Juízes capítulo 6. Gideão não seria nunca escolhido por nós, porque os nossos critérios são diferentes dos critérios de Deus, já falei isso várias vezes. Gideão está escondido. Samuel estava dentro do templo. Deus fala com quem está dentro do templo, mas Deus também fala com quem está escondido. Queridos, quantas vezes os nossos critérios, eles simplesmente ignoram quem está escondido. Gideão era um jovem de uma família humilde. Dentro da sua família, ele era o mais humilde, o menorzinho, está escondido, porque o povo de Israel, o povo de Deus, está sendo atacado, e ele está fazendo uma coisa num lugar para se esconder, e é lá que Deus vai buscá-lo. É lá que Deus vai conversar. Samuel, quando ouviu e entendeu, com a ajuda de Eli, falou: fala que teu servo ouve. Simples assim, eu gosto disso, eu, Eliezer, gosto disso. Sei que tem muita gente que gosta disso, mas tem muita gente que parece Gideão, está escondido, Deus vai até ele, aí ele começa. Olha só, se Deus agiu no passado, por que nós estamos atravessando esse problema tão difícil? E Gideão começa a falar. E talvez hoje você esteja muito parecido com Gideão. Deus está agindo? Morre todo dia 1000 pessoas no Brasil. O vírus tem feito estragos. Pessoas estão perdendo emprego. Eu perdi não sei quantas pessoas, toda hora fala isso. Olha lá, que tragédia.
Foi a mesma coisa que Gideão fez, porque normalmente quem está escondido age assim, normalmente. Prefira ser Samuel, está dentro do templo, fala que teu servo ouve. Quem é Gideão, Deus vai lá, está escondido, e quando Deus fala que vai usar Gideão, ele começa a elencar tudo o que está acontecendo. E era verdade, Gideão só está falando verdade. E Gideão vira para o representante de Deus e diz assim: para eu saber que é você mesmo, eu quero um sinal. Quantos no século XX estão pedindo sinal? São Gideões. Mas eu fico feliz porque existe um Samuel, ou os Samuéis. Fala que teu servo ouve. Não precisam de sinal, já estão dentro do templo, já ouviram a voz de Deus. Mas Deus age de formas diferentes, a gente tem que respeitar isso. E Gideão pede um sinal. E Deus dá o sinal. E queridos, se você continuar lendo, Gideão vai agir, o povo de Israel vai vencer com Gideão. E se você continuar lendo Juízes, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, vai chegar um momento em que oferecem a Gideão um poder militar e um poder político. E Gideão não aceita. Gideão poderia aceitar e fazer qual é a nossa reflexão de hoje à noite. Sabe com quem você está falando? Eu tenho poder militar, eu tenho poder político. E Gideão não aceita. Fantástico, sensacional. Mas quando oferecem o poder religioso, se eu não estiver equivocado, Juízes capítulo 8, verso 22, o poder político não sucumbiu a Gideão. O poder militar não encantou Gideão, mas o poder religioso encantou Gideão. E foi uma catástrofe no povo de Deus, porque no poder religioso, Gideão respondia tal qual algumas pessoas, tal qual o desembargador na cidade de São Paulo. Sabe com quem você está falando? Triste. Gideão foi perfeito em alguns momentos, mas quando o poder religioso foi dado em sua mão, foi desastre. Queridos, coloque isso no seu coração. Samuel estava dentro do templo. Levou um tempo para entender que era Deus, precisou do sacerdote, mas quando entendeu que era Deus, fala que teu servo ouve. Eu gosto disso. Gideão, perfeito em alguns momentos, não quis poder político, não quis poder militar, mas sucumbiu ao poder religioso. E queridos, para nós terminarmos nesta quarta-feira à noite, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, 6 e 7. Esse texto, ele é fonte de discussões teológicas. Então, eu não vou ficar discutindo aqui esse texto, mas você está me vendo, talvez, se pensa assim, eu quero logo deixar claro qual é a minha posição sobre esse texto. Não vou ficar aqui discutindo teologia das mais variadas correntes interpretativas. O pastor dessa igreja, Eliezer, quando eu leio Filipenses 2, 6 e 7, eu creio na natureza divina e na natureza humana de Jesus. Eu já estou deixando claro isso. Sei que esse texto é alvo de discussões, mas hoje, falando com vocês, eu creio que aqui nesse texto, Jesus poderia pegar uma carteira e falar: sabe com quem você está falando? Eu sou filho de Deus. Mas, nesse texto, o autor sagrado diz: mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação querer ser igual a Deus. Isso é natureza humana. Isso não retira de Jesus a natureza divina. Ele só está dando ênfase à sua natureza humana. Mas eu creio que Jesus tem natureza divina. E poderia várias vezes deixar este poder crescer e falar: sabe com quem você está falando? Mas numa humildade tremenda, mesmo sendo Deus, ele deixou que a sua natureza humana falasse.
Queridos, coloque no seu coração, nesta quarta-feira à noite. Sabe com quem você está falando? Não deixe que o seu poder religioso, não deixe que o seu poder político, não deixe que o seu poder militar, não deixe que o seu poder, qualquer que seja, fale mais alto. Samuel fala que teu servo ouve. Estava dentro do templo, Deus usou. Gideão, escondido, pediu sinal, Deus usou. Não quis o poder político, não quis o poder militar, mas sucumbiu diante do poder religioso. E o nosso Senhor Jesus Cristo, em Filipenses capítulo 2, textos em que as correntes interpretativas ficam discutindo, e eu deixei bem claro qual é a posição minha, em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Jesus tem sim natureza divina e natureza humana, e mesmo tendo natureza divina, nunca deu carteirada. Sabe com quem você está falando? Que você leve a postura de Samuel, a postura de Jesus para dentro da sua família, para dentro da sua igreja. João Batista, e eu finalizo aqui a minha palavra, João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. Vamos deixar Cristo, vamos deixar Deus crescer, e que o nosso poder, numa igreja local, numa denominação, não fale mais alto. Vamos falar com Deus. Deus, nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, pensamos agora em 3 personagens bíblicos, Samuel, Gideão e Jesus. E vimos, Deus, no século 20, semana passada, um homem que tem poder no judiciário brasileiro, ele sabedor que ele é maior do que a pessoa que estava conversando com ele. Ele tentou humilhar aquela pessoa. Sabe com quem você está falando? E Deus, eu estou pegando esse fato do século 20, com 3 personagens bíblicos, para que nós, crentes em Cristo Jesus, a gente não deixe em momento nenhum poder religioso, poder político, poder militar, qualquer tipo de poder falar mais alto. Samuel, dentro do templo, não pediu nenhum sinal, fala que teu servo ouve. Quando o povo pediu para ele orar, ele era profeta, ele era sacerdote, ele era juiz, e humildemente ele orou pelo povo. Gideão acertou tantas vezes, mas quando lhe deram poder religioso, ele sucumbiu. E o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, nunca utilizou como o que a gente chama de carteirada. Sabe com quem você está falando? Deus, que hoje nós possamos aprender a sermos humildes, termos as nossas responsabilidades dentro das nossas funções, mas nunca utilizar a nossa função, o sistema, para menosprezar alguém. Filho, nesta quarta-feira à noite, que você seja alcançado por essa palavra, e que você não se deixe levar por poder nenhum, a não ser o poder de Jesus na tua vida. Nós fomos abençoados. Você, onde você está, você foi abençoado em o nome de Jesus. Amém e amém.